discorrer a segunda parte do capítulo 13 de 1 Coríntios. Só a segunda parte, certo? Que abrange dos versículos 8 ao versículo 13. Então, 1 Coríntios 13, segunda parte, dos versículos 8 ao versículo 13, certo? Bom, Paulo, na primeira parte, ele estava dizendo sobre os atos de amor, né? Na verdade, sobre o processo do como ocorre o amor, né? As qualidades do que o amor traz, os princípios que é necessário ao amor cristão. Então Paulo vai dizer, né, muitas coisas. Ele vai dizer que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se porta com leviandade, não se ensoberbece. Isso só no versículo 4. Mas tem muitas outras coisas que Paulo discorre acerca desse atributo de Deus. Talvez o maior atributo de Deus, que é o amor, certo? Mas, como eu disse, eu vou discorrer somente da segunda parte do capítulo, que vai do 8 ao 13. 1 Coríntios 13, dos versículos 8 ao 13, dos 13, né? Então vamos ver o que Paulo está dizendo. Bom, já damos o contexto. Você que está aí, fique conosco, seja muito bem-vindo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquilados, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, certo? E no 9 ele diz assim, sobre a página: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então Paulo está dizendo que nós nunca vamos conhecer as coisas espirituais plenamente nesse plano mortal. O que isso quer dizer, para ficar mais claro? Que tudo que Deus tem um dia será revelado, mas não nessa esfera. O processo de santificação, ele é assim. Isso quem disse foi pastor Cláudio Duarte. Ele disse que os meus delitos começam a ser menores e o espaço desses delitos começam a ser maiores. A partir do momento que eu começo a andar em Cristo, eu começo a passar meus delitos e a intensidade deles começa a ser menores. Então, sim, então não
Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu furtava, eu não furto mais. Porque eu tô me tornando um homem com caráter de Cristo. É claro que nós nunca vamos chegar à estrutura perfeita nessa terra. Mas nós podemos nos santificar. A salvação é por graça. A gente já discorreu muito isso aqui no canal. Né? Se você pegar nossas playlists, você vai ver. A salvação é pela graça, então pela graça sois salvos, Efésios 2:9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, você não tem como se auto-salvar, nem fazer algo para merecer essa salvação que Deus dá. Então, novamente, você não pode se auto-salvar, nem pode fazer nada para que Deus te salve, ok? Ele te salva porque Ele quer. Na sua soberana vontade, Ele escolhe te salvar. É assim que funciona. Agora, no processo de santificação, quando nós confiamos e começamos a caminhar em Deus, Oi, mãe, te amo. Quando você começa a caminhar no Senhor, você começa a ser melhor. Gente, isso não é fácil, tá? Mas quando nós chegarmos lá no céu, uns acreditam ser São Pedro, eu acredito ser Jesus, tá? Mas Jesus vai dizer, Tiago, o que tu tem feito? E aí ele provavelmente vai virar citar, também te amo. Irá citar toda a nossa vida. E ele vai dizer assim, isso aqui tu não poderia te salvar, porque tu cometeu muitos erros. Agora, isso aqui é por graça, então tu será salvo. Entretanto, a santificação exige, né? Nós, seguidores de Cristo, é exigido de nós que nós tenhamos uma vida mais parecida possível da vida que Jesus andou aqui na Terra. Então, se eu sou seguidor de Cristo, então eu não ando como o mundo anda. Eu não faço o que o mundo faz. Eu não posso ir nas mesmas festinhas que eu ia. Eu não posso beber já o que eu bebia. Eu não posso usar mais a palavra que eu usava. Novamente, gente. Eu não tô aqui passando pano, isso é muito difícil. É muito difícil tu te tornar santo. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que o homem é totalmente depravado e que Deus não viu nada de bom no homem. Não é que Deus olhou para o homem e disse assim, não, ele é bonzinho, então vou salvar ele. Não! Deus, ele não viu nada de bom no ser humano.
O que ele viu no ser humano foi o amor que ele sentia pelo ser humano. Então Deus decide salvar o homem. E eu vou mais a fundo ainda nisso. Segundo alguma teologia que você sabe bem qual é, Deus, por sua livre e espontânea vontade soberana, escolheu alguns para a salvação, nem todos. Mas como assim, Tchau, ele poderia fazer isso? Claro que ele poderia, ele é Deus. Certo? Agora, como nós não sabemos quem ele escolheu, imagine que Deus tenha seus escolhidos, mas ele deu a Bíblia a todos nós. E nós estamos numa corrida, o apóstolo Paulo diz, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Nós estamos numa corrida que se chama santificação, ou seja, eu me tornando mais parecido com Jesus. Eu fazendo não por meu mérito, porque mesmo a santificação, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. A gente acha que a salvação é pela graça, a santificação é pelas obras e a glorificação é pela graça. Não. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça e a glorificação é pela graça. Tudo é pela graça. Agora, o que ocorre é que na santificação eu reajo a essa graça. Existe uma interação com a graça de Deus. Então, porque se Deus não me desse a oportunidade de ser melhor, eu não seria. Quando eu minto, ou quando eu furto, ou quando eu brigo e xingo, isso é da minha carne, da natureza depravada do homem. Isso é normal de acontecer. Agora, quando eu falo uma palavra de amor, quando eu falo a verdade, quando eu ajudo meu irmão, isso não vem de mim. Isso é pelo Espírito Santo que habita em mim. Não é eu que pratico essa obra. Vocês conseguem entender? Vou falar bem em português. Quando eu peco, a culpa é minha. Agora, quando eu acerto, a culpa é de Deus. Né? Como assim, Tiago? Então quer dizer que eu não tenho mérito nenhum? Não. É claro que Deus um dia dará méritos. A Bíblia fala de dois tribunais, né? Um da salvação e perdição e outro da glorificação. A Bíblia fala que quando chegarmos no céu, por exemplo, e formos salvos, as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aí tem obras de palha, feno e pedras preciosas. Palha e feno, seu fogo aniquila.
Ou seja, se eu fiz obras boas, mas somente para me vangloriar, somente para me aparecer, não com o coração sincero, essas obras são queimadas. Agora, aquelas obras que eu fiz por amor a Cristo e ao próximo, então essas obras o fogo não queimará, porque a pedra é preciosa. Então, quando chegarmos diante de Deus, e todos nós chegaremos, nós teremos dois tipos de julgamento. Pense em qual você quer estar. Naquele que pode te condenar, ou naquele que tu vai ter um julgamento de obras. Porque lembre-se, a salvação não é pelas obras. Ou seja, quando eu chegar no céu, já está definido se eu sou salvo ou se eu sou perdido. O Raul de Duarte um dia vincando no Celso, no Pode Ser, do Celso Portiolli, que ele disse vai ter gente na fila do inferno que vai dizer, e eu tô aqui, mas eu não sei que nem tu viu. Eu contei só uma mentirinha. Só que a Bíblia diz que pecado é pecado. É claro que existe pecados maiores e menores, sim, eu acredito nisso. Mas pecado é pecado. Para nós tem um peso diferente, mas para Deus tem o mesmo peso. Se tu matou, se tu mentiu, o peso é o mesmo. Para Deus. Então, queridos, o que fica nisso? Que hoje nós não vemos Deus na sua plenitude. Não vemos. Mas um dia, desculpa, mas um dia nós o conheceremos como somos conhecidos. E esse é o processo da santificação. É andarmos diante de Deus, segundo o que Ele nos pede, guardarmos os seus mandamentos, porque nos evangelhos diz, Cristo disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Este é o que me ama. Certo? Então não vou achar referência aqui agora. Mas se nós amamos Cristo, então nós o adoramos. E o que nós faremos no céu? Adoramos o seu nome. Diz que diante do trono de Deus os anjos e os homens cantarão: Santo, Santo, Santo é o Senhor, por toda eternidade. Aí você pode dizer assim, mas que chato, tchau, nós ficar adorando. Nós ficaremos adorando, porque Deus é santo. E o simples fato dele ter nos salvado e estar conosco na vida futura é a nossa alegria. É claro que
Eu acredito, isso é uma crença minha, eu não tô usando a Bíblia agora, tá? Já vou fechar aqui. Que nós não faremos só isso no céu, né? Tem mais coisas para serem feitas. Agora, o que a Bíblia diz é que nós ficaremos adorando o Cordeiro. Nós teremos bodas, o noivo e a noiva serão casados. E as bodas do Cordeiro serão no céu. E que a noiva e o noivo, simbolizando o casamento judaico, porque assim, ó, a simbolização do casamento judaico é o noivo vinha um encontro do pai da noiva, pagava um dote, depois ele ia para voltar à sua casa para preparar o casamento, né? Preparar a sua condição financeira. E depois o pai ele voltava para buscar a noiva e aí sim eles se casavam. Nós, quando Jesus Cristo já veio, ele já cumpriu o que era requerido do noivo. Quando ele vier, a próxima vez ele vier buscar a igreja dele, ele virá buscar para as bodas. Então, e quando esse casamento no céu acontecer, a noiva que é a igreja já estará no processo da santificação. Quando quis buscar a igreja, então ela terá o processo de santificação finalizada pelo noivo. Não é ela que finaliza, porque ela não tem poder para isso. E aí o noivo acaba o processo de santificação da noiva e faz o processo da glorificação da noiva. Então eles vão para o casamento. E esse casamento daí ocorre por toda a eternidade. É assim que funciona na Bíblia. Não existe meritocracia. O homem é impuro, é totalmente depravado, segundo o Romano. E nós só somos salvos por Cristo. Como assim, Tiago? Deus não vê nada em bom em nós? Não, porque nós não temos. Então, eu sei que isso é humilhante, mas é para nós entender que só em Cristo nós seremos salvos, certo? Então, repetindo novamente, no processo de santificação, os meus delitos são menores e o espaço entre eles são maiores. Então, eu peco menos em maior tempo. No mundo, eu peco mais em menor tempo. Na santificação, eu peco menos em maior tempo. É isso que é santificação, certo?
Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor.